Olá, essa segunda parte então da nossa aula sobre cultura de massa e indústria cultural, e eu voltei aqui do slide que eu estava no primeiro vídeo, né, que fala sobre como a razão ela pode se tornar dominadora. E o que eu havia explicado é exatamente o fato de que ela torna-se dominadora quando a sua realização, quando a sua execução, quando a sua ordem lógica é apresentada com o objetivo não de gerar uma emancipação social para a humanidade, mas simplesmente visando lucros e benefícios egoísticos, né, exclusivos. Aí a gente começa a ter essa razão como dominadora, porque toda a ordem de ideias que é apresentada por ela torna-se uma ordem de ideias que tem um objetivo que não é para todos, mas para um exclusivamente, né, para um ou para alguns exclusivamente. E de uma maneira mais específica, a gente pode entender essa dominação da razão a partir do conceito de indústria cultural, porque seria uma forma de dominação. Segundo a escola de Frankfurt, que é uma escola marxista, que parte da ideia de que dentro da sociedade a gente tem dois lugares muito específicos, né? Tinha a minha mão aqui aparecendo. Então a gente tem ali alguém que domina e alguém que é dominado. Então esse alguém que domina é carregado dessa ideia de produzir e de disseminar ideias para que essa condição de dominador prevaleça. Né? E muitas vezes o objetivo desse dominador, dentro da perspectiva aí da escola de Frankfurt, com a indústria cultural, é exatamente gerar uma dominação para que se obtenha sempre o lucro. Então eu domino para que eu tenha sempre mais. Eu domino para fazer com que o outro execute aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo, para que eu consiga de alguma forma submeter o outro à minha vontade e assim eu me beneficio. Bom, então, seguindo adiante, aqui uma definição mais resumidinha, né, do que eu acabei de falar. A indústria cultural ela é um termo usado para designar um modo de fazer cultura a partir da lógica da produção industrial. Então, não é à toa que eles vão usar indústria, mas porque a gente passou pela Revolução Industrial Inglesa lá, né, e essa lógica de produzir para a massa não vai se restringir só aos produtos produzidos dentro de uma fábrica, mas vai alcançar também os aspectos culturais das mais variadas formas possíveis. Alguns aspectos que geram essa semelhança entre a indústria fisicamente falando, né, e a indústria cultural, eu vou destacar aqui agora, e alguns outros que são exclusivamente dessa indústria cultural, características que foram, então, ressaltadas pela Escola de Frankfurt. A primeira é a noção de produção em série, que a gente sabe que a fábrica ela vai produzir, né, ela vai produzir a cadeira e você vai ter, sei lá, 10, 15, 20, 50 mil cadeiras idênticas, milimetricamente idênticas, e a gente começa a ver isso também acontecendo com a arte. Você vai ter quadro, né? Então, o quadro na fábrica, você tem a mesma reprodução, a reprodução idêntica, né, de um quadro inúmeras vezes. O CD, o disco, inúmeras vezes. Não há, inclusive, a diferenciação entre original e cópia. O Walter Benjamin, que é outro pensador da Escola de Frankfurt, vai levantar essa questão, né? Ele vai dizer que a gente perde essa aura da obra original, não se tem dentro da produção em escala. E a gente vai ver, ele vai levantar inclusive um aspecto positivo disso, né? Ele fala da democratização da arte, mas claro que ele queria aí que essa arte fosse um pouco mais crítica, e depois ele vai falar um pouco mais sobre isso. Quem quiser dar uma olhada nessa abordagem do Walter Benjamin, é bem interessante, sobre a obra de arte no tempo da reprodutibilidade técnica. Bom, outra característica da indústria cultural é o sistema que gera um sistema que gera ilusão, ou seja, o sujeito que está inserido dentro desse sistema, que não, obviamente não se dá muito conta de que está, mas ele acaba considerando ou sendo absorvido, né? Fica melhor para explicar isso, absorvido pela ideia de que ele precisa obter coisas, ele precisa ter aquilo que ele não tem, e ele fica sempre naquela ânsia de que ele precisa chegar a algum lugar, alcançar alguma coisa. No final das contas, muitas vezes essa ilusão é sempre para te gerar uma felicidade, que é o último ponto que eu vou destacar aqui desse slide. Uma comunicação para a massa, isso é fundamental. Pensa-se sempre em alguma coisa, uma fala, uma propaganda, um produto que vai alcançar o maior número de pessoas. Por razões óbvias, quanto mais pessoas você alcança, você vende mais e com muito mais facilidade para se produzir, né? Então, sempre comunicar em massa para vencer
vender em massa é o objetivo dessa indústria. O poder de compra em jogo. Isso é sempre muito interessante, você mostrar para o consumidor, para esse sujeito que está ali prestes a consumir o produto, ele precisa perceber que ele tem o poder de compra, ou que ele precisa alcançar esse poder de compra, e aí se liga ao sistema que gera ilusão, porque ele precisa ser feliz, ou ele precisa sentir mais prazer. Então o poder de compra está sempre em jogo, sempre se coloca, inclusive esse campo da possibilidade, 10 vezes sem juros, 20 vezes, 24 vezes sem juros, são sempre formas de você criar essa expectativa de que é barato e que é possível sim obter aquilo ali que todo mundo tem, e por que você não vai ter, né? Tá tudo dentro dessa mesma perspectiva aí. Alimentar desejos reprimidos. Esse ponto, né, ele é muito interessante, porque quando a gente fala em alimentar desejos reprimidos, é você dizer o tempo inteiro que você precisa, que o indivíduo precisa, né, ele pode alcançar um determinado lugar, alcançar um determinado objeto, um determinado bem, e que esse bem ele vai alcançar mediante ao seu empenho, né? Então ele tem aquela vontade, e essa vontade é sempre alimentada a alcançar mais coisas, mais bens, né? Ter mais coisas, mas sempre, muitas vezes ele não é capaz de alcançar, mas ele permanece ainda assim com essa expectativa de que um dia ele vai poder alcançar, mesmo que muitas vezes isso não seja possível, né? Quantas pessoas a gente conhece que dizem, né? Um dia eu ainda vou ter um carro tal, assim, um carro muitas vezes acima da possibilidade financeira dessa pessoa, ou meu sonho é morar numa casa com piscina, com não sei quantos quartos. Você alimenta desejos que muitas vezes vão ficar guardados ali, talvez nunca sejam passíveis de serem colocados em prática. Estimular o amor pela própria imagem. Gente, amor próprio é legal? Claro que é, mas excessivamente é um problema. Quando você estimula o tempo inteiro essa preocupação com a sua imagem, você acaba gerando toda uma relação de insatisfação, muitas vezes, com a imagem que você vê no espelho. Porque quando a gente fala em estimular o amor pela imagem, não significa que você vai amar a sua imagem, mas significa que você precisa amar a sua imagem, coisa que muitas vezes a gente não tem. Exatamente porque vem junto desse estímulo a amar a sua imagem a ideia de que a sua imagem ainda não é passível de ser amada como ela poderia ser se você fosse mais bonito, se você fosse mais magro, se você fosse mais loiro, né? Sempre alguma coisa que me assemelha muito à ideia da cenoura da frente do burro, que, né, o bichinho vai ali, mas ele nunca consegue alcançar, essa perspectiva da ilusão. E aí, junto desse amor, né, pela imagem, vem também as imagens estereotipadas, onde o sujeito é bombardeado por uma ideia de corpos, maridos, namorados, famílias, escolas, tudo perfeito, né? Maridos perfeitos, escolas perfeitas, corpos perfeitos, unhas perfeitas, dentes perfeitos, cabelos perfeitos, milhões de coisas que são ideais e que são perfeitas e que são vendidas como passíveis de serem alcançadas por nós. Percebe que está tudo interligado, está tudo muito misturado, né? E no meio disso tudo fica o meu desejo reprimido de, como eu queria ser, como eu queria ter, né? Mas eu posso, né? Um dia eu vou. Tudo isso fica muito misturado. E por último, né, assim, resumindo tudo isso que eu acabei de falar, vem essa ideia do mito da felicidade, que diz que se você se esforçar sempre, você vai conseguir, né? Mas esse mito, ele trabalha com essa concepção do esforço e do consumo de uma forma muito interessante, porque ele diz, sim, que você precisa se esforçar para você alcançar, você precisa sempre trabalhar mais para que você tenha dinheiro para comprar o que você precisa, que muitas vezes você não precisa, mas a ideia é que você precisa. E ao mesmo tempo vem a ideia de que quando você comprar, você vai ser feliz, que o consumo vai te trazer essa satisfação e essa felicidade que está te faltando. Essa ausência que você tem é sempre vendida, apresentada como uma ausência que vai ser suprimida pelo consumo.
Por aí, né? E onde que a gente vai encontrar, então, esse mundo de possibilidades aí que vão ser trazidas para a gente? Bom, infinitos lugares, né? A moda diz isso. Quando a gente olha a roupa e fala, nossa, eu queria aquela roupa, nossa, eu preciso daquela roupa, nossa, eu ficaria linda com aquela roupa. A própria propaganda muitas vezes diz isso, né? Que você ficaria muito bonita se estivesse usando aquela peça. A gente tem aí o cinema mostrando formas perfeitas de pessoas, de relacionamentos, de como as coisas poderiam ser, de carros, de roupas, de objetos, né? Tudo, de viagens, né? De lugares que a gente tem que conhecer, tudo aí aparece, né? O cinema como um representante de modelos ideais, de vidas ideais, que muitas vezes são apresentados. A música, né? Aí não mais como modelos ideais, mas a música de massa, aquele tipo de música que vai ser da cultura de massa, que vai ser disseminado e apresentado para o maior número de pessoas serem, né, consumirem. A gente tem aí os utensílios domésticos. Esse é um item interessante para a gente pensar, porque nós poderíamos ter uma sala ou uma cozinha simplesmente contendo lá os objetos que normalmente, né, na nossa cultura uma sala e uma cozinha tem, mas não, a gente quer uma sala planejada, a gente quer uma cozinha planejada, a gente quer tudo combinando, né? Tá tudo da mesma cor, tem toda uma estética por trás desses utensílios que é vendida e torna, inclusive, os objetos muito mais caros, e que, na verdade, tem muito mais a ver com fazer com que a gente consuma mais do que simplesmente gerar a beleza, nada contra a beleza dos ambientes, mas a gente acaba gastando muito, muitas vezes, por conta disso, né? E a escola, né? Eu acho importante a gente ressaltar que a escola também é um lugar dessa construção ideológica cultural, sem querer olhar num sentido negativo de forma nenhuma, mas é interessante que a gente pense que, de qualquer forma, a escola é um espaço que vai apresentar para a gente ideias prontas de como a gente pode ser, como a gente, né, deve se comportar, como a gente deve se estabelecer nas relações sociais. Tudo isso também é ideológico, de uma forma geral. E a gente vai absorvendo essas formas, a gente vai absorvendo. Então, é interessante pensar que são todos campos de possibilidades para o estabelecimento de formas, né, adequadas, corretas de como a gente deve ser na nossa sociedade. E o que a indústria cultural ela pode provocar em nós, né? Alguns aspectos aí. Normalmente ela apresenta um comportamento acrítico e passivo. Quando a gente tem toda a gente recebe esse monte de informações, a gente é bombardeado por esse modelo de ser, de estar no mundo, e aí a gente tem que ver a escola que hoje briga para tentar ser um lugar mais crítico, né? Um lugar em que o aluno ganha o destaque, torna-se protagonista. A própria escola está tentando mudar isso como um ambiente que não simplesmente é conteudista, mas, de uma maneira geral, são músicas que não colocam a gente para pensar, mas simplesmente absorver e achar legal e gostar e reproduzir, nem se dar conta do que está cantando. A gente tem aí o enfraquecimento também, né, da arte erudita e da popular, porque a gente fica com esse negócio que está pelo meio, que não é nem uma erudição, um livro extremamente crítico, mas, ao mesmo tempo, a gente perde as nossas raízes populares, e a gente tem aí a arte como mero meio de consumo e não crítica, que seria o mais interessante. De uma maneira geral, então, eu apresentei aqui para vocês essa abordagem de como a gente é envolvido nesse modelo de indústria cultural que vai definir o que pode, o que não pode ser feito, dito, falado, pensado dentro da nossa sociedade. E alguém poderia me dizer, mas Roberta, a gente está determinado, limitado a isso? É a questão que eu deixo para vocês. É possível fugir aos modelos estabelecidos pela indústria e encontrar na produção cultural algo que seja crítico e que agrade as consciências? Então vamos lá, fica aí a ideia de buscar expressões artísticas que agradam até muitas pessoas, mas que são carregados aí de crítica. Quantos artistas você conhece que é capaz de lembrar, que você é capaz de trazer aqui para o pensamento como sendo um artista que realmente é crítico e que faz a gente pensar? Diz aí. Um abraço, beijo.